Bruno, bom dia, bem-vindo, obrigado por nos atender assim nesse finzinho de ano. E eu queria saber primeiro como é que você termina 2022 e qual é o seu astral para Uhum. 2023. Bom, eu acho que o pesadelo, pelo menos, não vingou, né? A gente corria o risco, de fato, muito sério de uma reeleição do Bolsonaro. Então, a vitória do Lula é um alento, sem dúvida, mas tem uma série de problemas, né? Tanto um Congresso muito conservador, com figuras muito populistas, que se formaram a partir de discursos de ódio na internet, conseguindo mais espaço, tendo essa dificuldade de articulação no Congresso, que vai haver, sem dúvida, uma base minoritária, que vai depender de muita negociação e de muita capacidade de jogo de cintura do presidente. Isso, por um lado, vai ser um imenso desafio, né? Por outro, você tem São Paulo, né? Com o Tarcísio governador, um reduto aqui do bolsonarismo, a gente não sabe como é que ele vai lidar com isso, mas também a gente tem esses 4 anos aqui de bolsonarismo pela frente de São Paulo, sem falar no Rio de Janeiro, né, com o Cláudio Castro sendo reeleito, uma fase que o Rio de Janeiro já vinha acumulando uma série de reveses civilizatórios, né, com a reeleição da forma como foi, né, o Cláudio Castro de alguma maneira se fortalece também, né, e o projeto de, que ele representa, né, muito associado a esse descontrole das polícias e a esses grupos clientelistas nos territórios que hoje dão a dinâmica da política no Rio, né? Então, enfim, tem notícia, tem 2023 vai ser sofrido, como foi 2022, apesar desse alento, da gente não ouvir mais a voz do Bolsonaro, os tweets do Bolsonaro, todas essas coisas, isso já faz muito bem para a saúde mental, né? Isso já é uma coisa boa. Oxalá aconteça, né? Ele está calado É, agora, tomara que continue calado e vá embora para sempre calado. Ô Bruno, agora nós tivemos sem dúvida nenhuma a criação de uma cultura da violência no Brasil. E essa cultura se materializou sob a forma de centenas de milhares de CACs, 1 milhão de armas novas. E nós temos uma sociedade que tem o ódio como combustível de quase todas as interações e armas suficientes para mover uma guerra contra as próprias forças armadas e auxiliares. E eu queria saber de você se essa proposta de desarmamento que o governo novo encampou, se você acha que tem clima para isso, que as pessoas vão fazer como fizeram depois de 2003, quando houve o plebiscito, e acabaram entregando armas, ou se isso já não é mais plausível de se pensar no Brasil. eu acho que não tem outro caminho, né? Vai ter que lidar com isso. Eu tenho visto o Flávio Dino falar a respeito, me parece que ele está tendo os cuidados necessários e está buscando um diálogo, uma, um caminho ponderado que ofereça oportunidades de recompra para aqueles que compraram armas e munições, mas eu acho que sem dúvida vai haver resistência, né? Mesmo porque hoje tem lobbies muito fortes desses grupos no próprio Congresso Nacional. Mas eu acho que junto com isso vai ter esse desafio do próximo governo de construir, dialogar e propor um projeto nacional que dialogue com outras pessoas e que desarme os espíritos, que faça com que as pessoas enxerguem na presidência uma liderança legítima da maioria das pessoas e que desconstrua inclusive todos esses discursos conspiratórios a respeito do Lula, a respeito do PT. Vai ser muito desafiador, porque no final das contas, ao mesmo tempo que algumas brigas vão ter que ser compradas, junto com isso vai ter que ter uma postura de diálogo, né, e de desarmamento dos espíritos e de conversa e de construção de laços e de diplomacia, né? Um trabalho muito desafiador, né? Muito desafiador, com congressos atuando contra o tempo inteiro, querendo manter seus privilégios e seu poder, né? Então
vai exigir muita habilidade política. Ô Bruno, agora, nós somos um país que vai superando as crises sem resolvê-las, né? A gente passa por cima. Foi o que aconteceu num acordo nacional que envolveu todo o país, da direita, que não é selvagem, até a esquerda, que não é selvagem. Todo mundo, de certa forma, apoiou a lei da anistia porque a gente estava cansado daquela ditadura que já estava com mais de 20 anos. Não resolveu o problema. Então, quer dizer, pacificação do país não significa necessariamente mandar um ramalhete de flores, né? Tem que aplicar punições, não é isso? Ou você acha que esse nosso jeito caboclo de deixar as coisas para lá, de fazer de conta que não tem as tensões, pode entregar um futuro para a gente? Não, eu acho que tem que haver punições, sem dúvida. Você tem que... Existem regras, e existem regras que devem ser cumpridas. Essas regras devem ser respeitadas. E aqueles que praticam crime têm que ser punidos, né? Caso contrário, você corre o risco de produzir uma imensa anomia, um caos, uma bagunça, porque você deixa de balizar os valores e os princípios e as regras que devem ser seguidas pelo coletivo, né? Pelo contrato coletivo, que todos devem respeitar para viver numa democracia, né? A democracia impõe direitos, quer dizer, garante direitos e impõe deveres, e as pessoas precisam saber conviver em coletividade. E se você não tiver punição, você sinaliza de que você não tem regras, né? E isso acaba fazendo que, muitas vezes, o mais forte, aquele que se impõe pela violência, ou aquele que se coloca como predador, se sinta à vontade para impor as suas vontades e acaba virando uma selva, né? Então, o Estado moderno cumpre esse papel ao exercer o monopólio legítimo da força, justamente de garantir direitos e as regras que representam a coletividade e que fortalecem a coletividade, né? Então, de fato, os crimes precisam ser punidos, né? Isso, de alguma forma, o nosso ministro Alexandre de Moraes também vem agindo com uma capacidade técnica aí interessante de dar algumas respostas, né? Eu acho que com o governo Lula, isso vai, com a liderança do Ministério da Justiça, inclusive, isso tende a acontecer. É claro que é sempre tênue a linha, né, de você conseguir andar nessa corda bamba e conseguir, porque no final das contas essa punição, ela é uma comunicação com a coletividade, né? Você precisa mostrar que existe Estado de Direito, você precisa mostrar que existem regras, e ao mesmo tempo não pode parecer um revanchismo ou uma vingança política. Então, é necessário saber dosar, né, ao mesmo tempo, e agir com muita ponderação e com muito equilíbrio para que seja feita a justiça, né, para que as pessoas vejam nessas ações, nessas punições, justiça e não vingança. Então é sempre uma linha muito tênue. Olha, porque tem dois movimentos agora que estão muito claros, né? São dois movimentos para um deles visa a anistia àquele caminhoneiro que parou a estrada, esse chamado patriotário que foi para a porta do quartel pedir artigo 142 e se bradar contra o Estado de Direito. Mas tem um movimento lá em cima também, que é esse que visa anistiar o Bolsonaro e Companhia Limitada e os demais comandantes militares que eventualmente tenham cometido crimes, criando encargos de senador vitalício ou uma nova lei da anistia lá para cima. Como é que deve ser encaminhada na sua maneira de entender esse processo, essa punição? Essa velhinha que foi pedir artigo 142 na porta do quartel deve ser punida também? Ou você acha que caberia, por exemplo, o chefe disso tudo ficar impune enquanto as pessoas estão pelo menos com o ônus de terem enfrentado a chuva e o frio esse tempo todo? Eu acho que deve haver punição quando você identifica e tem inquérito, investigação apontando o crime. É claro que seria desmoralizante o principal criminoso, vamos dizer, caso se constate isso, caso do presidente Bolsonaro receber um prêmio em vez de uma punição, então isso de fato seria uma desmoralização enorme. Agora, em relação a esses que estão nas portas dos quartéis
em de diferentes formas. Eu acho que isso também deve ser visto com muito cuidado. E punição não significa cadeia, necessariamente, né? Pelo contrário, né? Eu acho que são punições que de alguma forma sirvam para mostrar a existência de Estado de Direito, mas que também seja razoável com a própria forma como essa pessoa, de repente, foi levada a praticar esses crimes, né? No caso de uma senhora de 60 e poucos anos que está pedindo golpe militar, ela está pedindo por quais motivos, né? Quais as informações que ela tem, por que ela foi levada a pensar dessa maneira. Tudo isso são atenuantes que podem, de alguma forma, produzir um tipo de punição muito mais leve, mas que de alguma forma dialogue, né, com esse tipo de comportamento. Mas a gente não está falando de cadeia aqui, a gente está falando desse diálogo em relação à justiça, Estado de Direito e autoridade, né? Você pode ter e ver a punição por esse aspecto pedagógico também, né? E claro que vão ser graus diferentes, né? Os caminhoneiros que atiram contra a polícia, né, num bloqueio e tentam praticar homicídios, estão praticando um tipo de crime, né? Os que financiam esses movimentos, que pagam ônibus e que ao mesmo tempo têm interesses privados envolvidos, porque praticam crimes ambientais, isso tem que ser avaliado de uma outra maneira. Então, já a senhora que está lá porque viu no WhatsApp e acredita que o Lula vai implementar o comunismo no país, porque ela está envolvida em determinadas redes, é outro tipo de comportamento e outro tipo de crime, né, que tem que ser olhado de outras formas. Tem várias gradações aí de culpa, né, nesse Nós aspecto passamos aí. os últimos 4 anos, e aqui na TV Democracia, desde a primeira vez que a gente entrou no ar, preocupados aqui com a milicianização do Brasil. Primeiro, por causa da proximidade da família Bolsonaro com milícias, que era algo indelével, né? Como todo mundo está cansado de saber. E segundo, por causa dos efeitos que isso poderia gerar. E a gente viu esses efeitos aparecerem agora no comportamento da Polícia Rodoviária Federal nas eleições, no comportamento da Polícia de Brasília no dia do Badernaço e em várias outras atitudes de policiais aí pelo Brasil. Eu gostaria de saber de você, Bruno, se na sua avaliação o Bolsonaro conseguiu completar a obra dele, ou seja, se ele conseguiu milicianizar pelo menos as polícias militares, para não dizer todas as Forças Armadas, já que lá em cima, nos comandos, também há sinais de uma milicianização indelével. Eu acho que não conseguiu finalizar, não me parece que isso aconteceu, apesar do mal que foi feito, né, e da politização que foi feita nas polícias e nas Forças Armadas, né? Eles participaram, pessoas armadas passaram a participar da disputa política e integrar o governo, sendo que eles, em tese, deveriam ser forças do Estado, né? E defesa do Estado de Direito, não de um partido político ou de uma liderança política, né? Então esse mal foi feito, esses 4 anos jogaram no lixo 30 anos de esforço democrático, de enquadramento das Forças Armadas, que de alguma forma vinham lidando de forma profissional com a democracia e com o seu papel na Constituição, né? Mas realmente houve um retrocesso, só que, ao mesmo tempo, o Bolsonaro sempre foi uma liderança muito inábil e muito incompetente em diversos aspectos, falava muita bobagem, apesar de ter tido essa capacidade de representar muitos anseios, muitos sentimentos de muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, me parece que percebem a fragilidade dessa liderança e não vão colocar em risco suas carreiras, né? Você tem um corporativismo muito forte nas polícias, mas, ao mesmo tempo, você tem um senso de profissionalização, aí, o mesmo um apego à sua carreira, né? Que não vai ser colocada em jogo por um fanfarrão, né? Que, enfim, deixa a cena política
e perde relevância muito aceleradamente, né? Então eu acho que são anos de reconstrução, são anos de retomada do discurso da profissionalização, do investimento nas carreiras das polícias, de retomada dos controles por parte dos governos das polícias, né? Os governadores voltarem a exercer o comando das polícias. Tudo isso também vai ser um trabalho muito desafiador do Ministério da Justiça, né? Um trabalho na segurança pública muito importante, que vai, ao contrário do que vinha acontecendo nesses últimos 30 anos, a União passa a ter um papel relevante também nessa cena da segurança pública de incentivar a retomada e favorecer a retomada do controle das polícias e a profissionalização das polícias, né? Muito bom. Olha, quero agradecer muito a sua disposição para falar com a gente assim, nesse finalzinho de ano. Mandar um abraço para você e agradecer pelas diversas entrevistas que você dá para a gente aqui, sempre ajudando a gente a entender o momento que o país está atravessando. Bruno, um abração para você e valeu mesmo, viu? Muito obrigado. Um abraço, Fábio. É sempre bom bater um papo contigo aí. Abração.